Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 14. Marcos 14, do 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso, de nardo puro, e, quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns do que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela, mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Irmãos, aqui nós estamos a 2 dias da Páscoa, nesse texto. A Páscoa, que seria a última Páscoa de Jesus aqui na terra. Ele estava indo para Jerusalém, para lá ser levado à cruz. E nesse momento, ele vai em Betânia, entra na casa de Simão, o leproso. Ele era leproso nessa altura? Não. Porque se ele fosse leproso, ele não poderia estar morando naquela casa e nem ter recebido alguém. Então, ele ficou com o apelido. Ele ficou com o nome da doença que ele teve algum dia. E ali surge uma mulher. Uma mulher. Quebrou aquele frasco. O frasco de alabastro é uma pedra, mais ou menos da tonalidade rosa. E dentro tinha um perfume de nardo puro. E o texto é enfático em colocar que o nardo era puro e não misturado. Teve murmuração no meio dos discípulos, falando que ela poderia ter vendido aquele perfume. Aquele perfume poderia ter rendido mais de 300 denários. O denário é um dia de trabalho. Então tinha ali um perfume correspondente a mais ou menos 1 ano de trabalho em dinheiro. Quanto que seriam 12 salários mínimos? Conta 13, né? Tem um 13º? Um pouco mais do que 13 mil. Era o que valia aquele perfume que ela quebrou. Começaram a murmurar: poderia ter vendido, poderia ter dado aos pobres. Por que ela fez isso? E ela enxuga com os próprios cabelos os pés de Jesus quando aquele perfume desce. Esse texto, tanto em Marcos, quanto em Lucas, quanto em Mateus, não fala o nome dessa mulher. Não fala o nome daqueles que murmuraram. Só em João é revelado. Essa mulher é Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Esse que murmurava era Judas Iscariotes. Ele não murmurava pelo relato de João 12, porque ele amava os pobres, mas porque ele era o tesoureiro e ele roubava o dinheiro da bolsa. Então, irmãos, temos aqui o cenário do texto que nós lemos. Jesus, nesse contexto, está falando que ele vai morrer. Eu estou indo lá para morrer. Eu vou ser crucificado.
Jesus, no meio ali dos sacerdotes, dos principais, ele estava sendo odiado. Mas ele estava sendo amado pelos seus discípulos. E antes de eles subirem a Jerusalém, Jesus já estava falando sobre isso, que ele ia ser morto, Vão me perseguir. Mas os seus discípulos ainda continuaram indo com ele. Não desistiram no caminho. Estavam juntos. Mas aqui tem uma lição, irmãos, para nós. Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele vai ser sempre amado por uns e odiado por outros. Jesus, desde aquela época até hoje, ele é amado por uns e odiado por outros. Por que perseguem o cristianismo? Porque Jesus está vivo. Por que perseguem os cristãos? Porque Jesus está vivo. E ele ainda é odiado. Se Jesus tivesse sido uma lenda, ou se Jesus tivesse morrido e ficado morto, ele não seria tão incômodo como ele é hoje. Odeiam o nosso Senhor. E por o odiarem, irão nos odiar também. Irão nos perseguir também. Irão tentar tirar a nossa paz. Irão tentar tirar a nossa comunhão com Ele. E aí, são os pecados, os desânimos, as quedas que vamos ter ao longo da caminhada. Mas, irmãos, você está em qual grupo? Os que amam ou os que odeiam? E você pode estar aqui e ser do grupo que odeia. Porque você está aqui simplesmente para receber uma bênção, você está aqui simplesmente porque você quer algo em troca. Eu vim aqui domingo porque eu quero uma semana abençoada. Eu dou o dízimo e oferta porque eu quero receber algo em troca do Senhor. A gente pode fazer coisas boas, com intenções ruins. Mas o Senhor é aquele que sonda o nosso coração e sabe a real intenção que nós temos. Então você é aquele que ama ou daqueles que odeiam? Porque se você só se relaciona com Deus pelo que Ele pode te oferecer, você o odeia. Você o odeia. Você só quer o que Ele te dá, o que Ele pode te dar. E assim nós nos relacionamos com pessoas, assim nós nos relacionamos com o nosso Deus. Esse tipo de relacionamento tem que ser combatido, tem que ser tirado do nosso dia a dia. Nos relacionamos por amor. Se Ele vai me dar alguma coisa, é consequência. Eu não estou aqui por causa disso. Porque o maior prêmio, o maior tesouro, eu já recebi. É a minha salvação e estar junto com Ele todos os dias. O nosso Deus é o nosso maior tesouro. A nossa salvação deveria ser a nossa maior alegria. E nos alegrar nessa salvação. Irmãos, o texto deixa claro algumas coisas, como Simão o leproso. Talvez você vai ser conhecido por quem você era. E vão continuar lembrando de você por aquilo que você foi, por aquilo que você fez, ou por aquilo que você deixou de fazer. Esse homem já tinha recebido a cura. Quando foi isso? Não sei. Mas aquele homem, para receber pessoas na sua casa, ele foi curado. Jesus o curou. E ele sendo curado, ainda é chamado na própria Bíblia de Simão o leproso. Marcas nós vamos ter, irmãos. O seu pecado vai deixar marcas em você. A sua doença vai deixar marcas em você. Aquilo que você foi vai deixar marcas em você. Mas nós não precisamos nos comportar pelas marcas ou pelos nomes que nos dão. Somos novas criaturas em Cristo. Se estamos nele, se andamos com ele, nascemos de novo. As coisas velhas se foram, mas elas vão continuar martelando na sua cabeça.
Talvez para alguns chamar Simão de leproso é só uma marca. Para ele poderia machucar. Mas se fosse de fé, irmãos, em algum momento eu era o leproso. Eu estou curado, em nome de Jesus. Mas a história não é sobre Simão o leproso. Ele foi só o meio do caminho. Irmãos, Maria, irmã de Marta e de Lázaro, ela é citada 3 vezes na Bíblia. Somente 3 vezes na Bíblia. A primeira vez é aquela história onde Marta recebe Jesus na sua casa e ela está para um lado e para o outro, correndo para lá e para cá, fazendo comida, arrumando a casa. Jesus está aqui e Maria foi lá e sentou aos pés de Jesus para ouvir o ensino. Lembram dessa história? E Marta ainda briga com Jesus. O Senhor vai deixar ela ficar aqui sem me ajudar? Jesus fala, ela escolheu a melhor parte. A segunda vez, ela vai para os pés de Jesus. A primeira foi aos pés de Jesus para ouvir e aprender. A segunda, ela vai aos pés de Jesus para chorar. Lázaro estava morto. O irmão dela estava morto. Jesus chegou naquela cidade 4 dias depois. E essa história que nós estamos lendo é logo depois disso. Lázaro estava aqui para comer nesse banquete também. Ela chora. O nosso luto, as nossas dores, a nossa lágrima, deveríamos também derramar aos pés de Jesus. Ela fez isso, irmãos. E a terceira vez que ela é citada, ela está de novo aos pés de Jesus. João, capítulo 12, que é o paralelo desse texto, vai falar que naquela casa, Marta estava fazendo comida. Estava atarefada, como de costume. Lázaro estava ali com eles também. Mas Maria quebrou esse frasco de perfume, derramou sobre a cabeça de Jesus e enxugou com seus cabelos os pés de Jesus, quando aquele perfume estava descendo. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas temos algumas coisas que aprendemos com essa mulher. Irmãos, ela derramou em torno de 1 libra de perfume. Isso, mais ou menos 340 gramas. Isso vai variar de 300 a 500 ml de perfume. Tá bom? Esse perfume, a mulher, ela vai juntando desde a sua, podemos colocar assim, da sua vida adulta, que é quando ela menstrua pela primeira vez, ela vai juntando esse perfume, que não é feito em Israel, é comprado de conta-gotas para a noite das suas núpcias, por ser muito caro. Ela gastou o equivalente a 1 ano de trabalho. Quanto tempo ela está juntando aquilo? Aquilo é muito precioso para ela. E ela está juntando, para a sua noite mais especial, quando ela vai se deitar com seu marido. E ela abre mão disso tudo para derramar sobre Jesus. E aí nós, como homens e mulheres, não valorizamos mais o casamento dessa forma. Olha o que uma mulher fazia para poder se apresentar ao seu marido. Quando fala que a mulher deveria amar ao seu esposo como Cristo amou a igreja, olha o nível que era antigamente. A gente vai se perdendo ao caminhar. Ela fez, irmãos, em primeiro lugar, o que ela pôde. Versículo 8. Ela fez o que pôde. Ela não fez além das suas capacidades. Ela fez o que pôde. Na história das missões, falam sobre os moravianos. Os morávios eram um povo muito pobre. Muito pobre.
eles se juntavam para bancar e sustentar missionários que iam para outros povos. Juntava-se mais ou menos 19 pessoas, 19 famílias, para enviar dinheiro para missionários irem para outros lugares. E dependendo da situação, eles se vendiam como escravos para pegar aquele dinheiro e colocar tudo em missões. Levanta o queixo. Você faz o que você pode? Você faz o que você pode? Esse grupo manteve por 100 anos uma reunião de oração que não terminava. 100 anos orando, dia e noite. Se vendiam como escravos, sustentavam missionários, faziam a obra do Senhor. Eles fizeram o que podiam. E nós nos dedicamos um pouquinho, talvez vamos no culto, no domingo. Já fiz a minha parte. Irmãos, você pode fazer mais. Fazer o que pode é tudo. É tudo. É entregar o seu melhor. O seu melhor. Será que você teria a coragem, a ousadia, a fé de entregar sua liberdade para o Evangelho ser proclamado a povos que você nem conhece? Será que você tinha coragem de pegar um bem mais precioso e dar na obra do Senhor? Se você já comprou um perfume caro alguma vez na sua vida, você sabe que você usa de pouquinho em pouquinho, que ele tem que durar pelo menos 1 ano. Provavelmente você já parcelou ele em 12 vezes, né? Para quando acabar você poder comprar de novo. Essa mulher ela não teve ressalvas. Ela deu aquilo. Deu tudo para o Senhor. Ela fez o seu melhor, versículo 3. E nós já falamos sobre isso. Ela deixou mais de 300 dias de trabalho. Foi o que ela investiu naquele perfume. Imagina, irmãos, um perfume nessa categoria. Aquilo deve ter exalado por todo aquele ambiente, por toda aquela casa. Não tinha cheiro ruim que suportasse. Aqueles homens andavam no deserto. A mesma roupa, a vida quase toda. Não é igual hoje, tu vai ali e troca de roupa. É aquela roupa. E vai ficar por muito tempo. Ela derramou aquele perfume. Ela se humilhou naquele cenário. Terceiro lugar, irmãos, foi um sacrifício dela, ainda no versículo 3. Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso. Veio uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro. Quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Ela fez um sacrifício que nós hoje talvez não tenhamos disposição. Não tenhamos. Irmãos, esse texto acaba nos levando a oferta e dízimo. Mas já fizemos esse momento, eu não vou fazer o segundo momento não, porque eu estou falando sobre isso. Fiquem calmos. Você vem aqui, eu tenho falado isso várias vezes com vocês. Coloca o seu dízimo, coloca a sua oferta, e isso pesa no teu coração. Talvez você pense assim, poderia estar fazendo tanta coisa com esse dinheiro que eu estou colocando aqui. Talvez é justamente o valor do botijão de gás que acabou. Enquanto você olhar pelo que você tem como sendo seu,
você nunca vai ser solidário. Você nunca vai ajudar o próximo. Você nunca vai se compadecer de verdade. Porque, irmãos, nós não temos nada. Não temos nada. Tem um autor que diz o seguinte: todo crente deveria ter na sua casa um recipiente transparente cheio de terra. Para todo dia que ele olhasse para aquele recipiente cheio de terra, ele lembrar: eu vim da terra e volto para a terra. Eu vim dessa terra sem nada e volto para ela sem nada. O dinheiro não é seu. Os seus bens não são seus. Você só é mordomo. É de Deus. E Deus é tão generoso em deixar você administrar o que você administra hoje, que você deveria seguir o exemplo e ser generoso com o dinheiro, com os bens, com as posses que Ele deixou você administrar. Aquele que segurou o seu talento, perdeu tudo. E aqueles que colocaram o talento para trabalhar, receberam em dobro. Para que você quer dinheiro? É só para você? Para que você quer carro, quer casa? É para quê? Para dizer que tem? Agora é para o Senhor? Seja para o Senhor. Seja para o Senhor. Faça a vontade dEle. Eu não estou falando para você fazer maluquices e dar tudo que você tem, a não ser que Deus fale diretamente isso contigo. O que essa mulher sentiu lá, eu não sei, mas ela sentiu a necessidade, e o que ela fez foi de extrema importância, e vamos falar disso um pouco mais à frente. Ela fez algo profético naquele dia. Por que nós temos um coração duro? Vão lá e roubam o teu carro. O que você faz? O que você faz? Vão lá e tiram o que você tem. Levaram o teu celular. Passou com o carro lá, vidro aberto. Levaram o teu celular. Vai fazer o que agora? Vamos ficar revoltados, não vamos? Ah, meu Deus do céu, gastei um dinheiro aqui. Logo agora. Mas, irmãos, tem uma história. Aqui no Rio de Janeiro, que o irmão saiu do culto, chegou no seu carro, vidro quebrado. Na época era o som, né? O som roubado. Levaram o som, CDs, tinha uma Bíblia ali no meio do caminho. A história diz que aquele homem orou a Deus: Senhor, roubaram o teu carro. Não sei o que o senhor vai fazer. Roubaram o teu carro. Aquele bandido vendeu as coisas para um policial corrupto. Aquele policial chegou em casa com a Bíblia e tudo mais. A mulher dele conhecia aquele pastor que estava com o nome na Bíblia. E aí começou tudo a dar errado na vida desse policial. Ele começou a ficar com medo tremendo. Ele procurou o pastor para devolver. Só que ele não falou que ele tinha receptado, ele falou que tinha encontrado o bandido, não sei o que, contou a história. O pastor, ele fez muita coisa aqui. O som, alguma coisa ele tinha feito, ele deu um melhor. E começou a se preocupar tanto com aquilo, que o pastor foi perguntando, e ele falou que ele tinha receptado, se arrependeu e se converteu. Até no assalto. O Senhor pode estar usando aquela situação para converter alguém. E você vai estar lá, o quê? Murmurando, reclamando. Agora eu vou ter que comprar outro som. Choveu. Ah, meu carro vai boiar. Não é não, Roberto? A gente tem que viver uma vida, irmãos. Eu sei que é difícil. É de Deus.
é de Deus. Ele deixou na minha mão, eu vou fazer. Sem ressalvas. Mas vamos caminhar mais um pouco, porque essa pregação, se der mole, vai passar de 1 hora. Ainda tem ceia, recepção. Ela fez, irmãos, apesar das críticas. Ela fez, apesar das críticas. Quantas pessoas você conhece que pararam de trabalhar na igreja porque criticaram? Crentes hipersensíveis, feitos de cristais. Crente, não me toque. Ela fez, apesar do que estavam falando contra ela. E quem estava falando contra ela eram os discípulos de Jesus. Não importa o que estão falando. E saiba de uma coisa, irmãos. Todas as vezes que se levanta alguém que começa a trabalhar com empenho e dedicação na obra do Senhor, que começa a fazer a diferença, essa pessoa vai ser criticada. Vão falar mal dela, vão persegui-la, os próprios religiosos, dentro da igreja. Então você faz por quem? Para Deus ou pelo elogio que vão te dar quando você faz algo bom? Tiveram indignação contra ela, murmuraram contra ela e tentaram penalizá-la. Mas o Senhor a guardou em todos os momentos. Foi o Senhor que a defendeu. Irmãos, vão criticar tudo que você faz. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ela estava fazendo aquilo para Jesus. Se fosse para os pobres, estaria certo. Mas para Jesus, não. Odiava Jesus. Judas Iscariotes. Ele odiava Jesus. Mas era um dos apóstolos. Aqueles que não estão conectados com o Senhor, aqueles que estão aqui dentro, mas odeiam o Senhor, vão criticar todas as atitudes que serão depositadas em favor de Jesus. Então comece a olhar para você. Talvez você é aquele que só reclama. E reclama porque não estão fazendo para você, não estão fazendo como você quer, mas estão fazendo para Jesus. Mas não enche teus olhos. Irmãos, nós devemos fazer somente para agradar ao Senhor. Somente para agradar o Senhor. Isso fica mais nítido no texto lá de João 12, que é o paralelo daqui. Quem ama o Senhor Jesus extrapola todos os limites. Extrapola qualquer coisa que venha da religiosidade. Talvez você está aqui e já é presbiteriano demais para levantar a mão e tem vergonha do que vão falar sobre você. Talvez você está aqui e está cantando e você fica quietinho ali, como fosse um poste, né? Lá fora fala 2 de paus. Porque você tem vergonha do que vão achar do seu presbiterianismo. Essa mulher não estava nem aí. Queriam falar dela. Ela quebrou o perfume, murmuraram, e ela descobriu a sua cabeça. Isso era vergonha. A mulher só mostrava o seu cabelo para o seu marido dentro de casa. Ela descobre o seu cabelo, porque ela não tinha um pano, e enxuga os pés de Jesus com aquele cabelo. Ela, além de dar o seu bem mais precioso, ela se humilhou num nível que nós não temos comparação. Ela entrou num estado de vergonha para poder limpar os pés de Jesus. A vergonha é para quem? Talvez os outros que fiquem vergonha alheia. Eu estou fazendo para Deus. Então, irmãos, tudo dentro da ordem, da decência. A gente não precisa se preocupar pelo que vão pensar de nós, mas o que o Senhor está pensando de nós. E deixamos de fazer uma verdadeira adoração porque estamos com vergonha ou pensando no que vão achar de nós. Isso é triste.
Ela fez a pessoa certa, versículos 6 e 7. Ela não fez pensando em alguém, ela não fez pensando em resultados, ela fez para Jesus. Além de fazer para a pessoa certa, no versículo 8, ela fez no tempo certo. Irmãos, tem coisas na nossa vida que nós não vamos ter outra oportunidade. Se você tem que ser generoso, seja generoso agora. Ajude as pessoas, ame as pessoas. Aí você vai nos funerais. Está cheio lá de coroa de flores. Não é isso? Talvez aquela pessoa nunca recebeu uma flor quando estava viva. E agora que ela não pode mais sentir o aroma, se deliciar pela beleza, ela recebe. Talvez nunca disseram que amavam. E chega lá, normalmente são os filhos, né? Aqueles mais rebeldes que querem se jogar dentro da cova, choram, fazem um escarcéu danado. Normalmente, quando eu vejo essas cenas, eu já penso logo, provavelmente não honrou em vida. O remorso está batendo. Tem vezes que você está enganado, mas na maioria não. E ainda aqui no Brasil, nós temos uma frase que é certa. Aqueles que morrem se tornam santos. Meu irmão, acabou, não tem mais nada de errado, era a melhor pessoa do mundo. Irmãos, se você tem que fazer, faça em vida. Faça em vida. Talvez você não tenha outra oportunidade. Talvez, eu já tentei, irmãos, dar flores, mas a poliana mata todas. Certo. Então não é flores ali. Mas experimente dar flores em vida. Dar um bombom, fazer um agrado em vida. Porque você talvez nunca fez nada. Os homens são mais difíceis, né? E aí quando a mulher morre, ele vai comprar lá a coroa de flores e não vai nem pechinchar. É agora que fazemos. É agora, irmãos. Seja generoso e faça as coisas no tempo certo. Faça as coisas no tempo certo. Em Lucas 8, fala sobre 3 mulheres. Lucas 8 fala sobre 3 mulheres. Maria Madalena, Joana e Susana. Essas 3 mulheres, elas que mantinham financeiramente o ministério de Jesus. Jesus foi em todas as províncias de Israel e Samaria, mantido por essas mulheres. Essas mulheres, elas foram libertas de espíritos malignos por Jesus. As 3. As 3 estavam com Jesus no caminho para Jerusalém. Mas as 3 não conseguiram ungir o corpo de Jesus para a morte. Após a morte, o corpo ele deveria ser preparado. Botava perfumes, ervas aromáticas e tudo mais, preparava o corpo para colocar ali. Mas Jesus morreu naquela cruz às 3 da tarde. Vocês lembram disso? 3 horas da tarde. Às 6 horas da noite, escurece e começa o sábado judeu. Não pode mais fazer nada. Jesus morre às 3. José de Arimateia sai dali e vai até o governador, lá em Pôncio Pilatos. Fala assim: Jesus está morto. Eu peço que você me conceda para enterrar ele. Pilatos não acredita. Crucificação demorava dias para acontecer. Colocava lá dias para morrer. Por quê? Como que você morre crucificado? Não é pelas chagas. Você está ali preso. E tem tipo um banquinho. Você fica pressionando seu pulmão. E aí você tem que fazer força para respirar. E toda vez que você faz força para respirar, você tem que levantar o corpo, machuca o pé que está preso, machuca as mãos, que você vai puxar pela mão que está presa. Então tem a dor e você vai fazendo esforço. Cada vez que você vai fazendo esse movimento, o seu pulmão vai se enchendo de água. Até chegar um momento que você vai morrer sufocado, afogado nos próprios líquidos do seu corpo.
Lembra quando furaram lá a lateral de Jesus? O que saiu? Água. Furou o pulmão dele. Mas nenhum osso dele foi quebrado, como estava na profecia. Irmãos, José de Arimateia vai até o governador. Não deve ter sido fácil para o governador receber ele. Está passando tempo. Só tinha 3 horas para fazer o sepultamento. O governador recebe, não acredita, manda chamar o centurião, que era o responsável da crucificação. Então volta tudo, chama o centurião. O centurião tem que acreditar naquela convocação, voltar lá em Pilatos, para ele, realmente está morto, pode voltar, pode ir lá enterrar. Volta José de Arimateia, lá tira Jesus da cruz, vai lá no sepulcro, empurra a pedra, bota Jesus. Tinha tempo para isso? Eles estavam correndo. Vai chegar o sábado, não tem como enterrar. Se começasse o sábado e Jesus na cruz, ele ia ficar na cruz até o domingo. Estavam fazendo aquilo no desespero, não prepararam o corpo. Se você for lendo os relatos posteriores, aquelas 3 mulheres estavam juntas, saíram antes das 6 horas, antes do sábado, para comprar os perfumes, porque elas viram que Jesus não foi enterrado da maneira correta. Mulher se preocupa com os detalhes. E elas foram no domingo de manhã, sem levar nenhum homem, tinha que empurrar aquela pedra pesada, para elas prepararem o corpo como deveria ser preparado. Mas quando elas chegaram lá, os varões reluzentes de branco, os anjos, vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo. Ele ressuscitou. Mas elas estavam lá com pano, estavam lá com perfumes, estavam com tudo. Mas elas não puderam usar. Perderam o tempo. Perderam a oportunidade. Quem preparou o corpo de Jesus para a crucificação? Maria, a irmã de Lázaro. Derramou o seu bem mais precioso na cabeça dele. E Jesus fala isso. Ela está me preparando para a minha morte. Tem coisas que nós fazemos que reflete para a eternidade. Esse tipo de coisa foi o que Maria fez. Reflete para a eternidade. Reflete nas outras gerações. O texto fala que até o fim dos tempos, essa história vai ser contada para a memória dela. E hoje, mais uma vez, se cumpre essa profecia. Toda vez que você lê aquele texto, você lembra daquela história da mulher que entregou o seu bem mais precioso. Ela fez para a eternidade. Precisamos nos preocupar com as próximas gerações. Quando fazemos para Jesus, não pode ser algo exclusivo nosso, do nosso tempo, ou ficarmos presos no passado. Pô, lá atrás era melhor, a adoração era mais sincera, o povo chorava quando se pregava. Esquece o passado. É de hoje em diante. O que é que você está deixando na próxima geração? Lembra de Ezequias? Preguei para vocês há um tempo atrás. Ezequias era um homem exemplar no que pode se dizer em relação à fé. Ele trouxe a adoração a Deus novamente. Rei Ezequias. Ele estava lá em Judá. No período que ele estava reinando, em Samaria, o povo de Israel foi dominado. Foi levado para o cativeiro. Esse povo se reuniu, mandou carta para ele, falou: se entrega, já levamos seus irmãos, agora a gente vai levar vocês também. É melhor vocês se entregarem. Ezequias ora, junto com o profeta Isaías. E Deus manda um anjo. Deus escalou assim um anjo, vai lá e resolve. Aquele anjo foi lá e matou 185 mil soldados. Numa noite. Esse é o nível de Ezequias. Mas depois que isso tudo aconteceu, e no meio dessas batalhas todas, Ezequias com 39 anos mais ou menos, ele está doente.
Ninguém conseguiu curá-lo. E Deus manda Isaías falar assim: arruma a tua casa que você vai morrer. E ele bota o rosto na parede, começa a orar, clamar, chorar. E Deus manda Isaías voltar. Fala para ele que ouviu a oração, vou dar mais 15 anos para ele. E nesse tempo extra, a Babilônia veio, e ele mostrou todos os seus tesouros, mostrou como ele é poderoso. Por que isso foi mal? Porque em nenhum momento ele falou que tudo que ele conseguiu e as vitórias que ele teve, foi o Senhor que deu. Ele mostrou que ele era forte, ele era rico, ele era poderoso. O Senhor se revoltou dele. Falou assim: essa mesma Babilônia vai voltar e vai destruir tudo. Isaías volta e dá o recado. Deus falou que a Babilônia vai voltar no dia dos seus filhos. Os seus filhos serão feitos de eunucos, eles serão castrados. A sua geração vai acabar. O povo vai ser tirado da terra, porque você fez isso. E aquele homem diz: isso que você está me dizendo é maravilhoso. Isaías deve ter ficado maluco com ele. Pô, você não está entendendo a gravidade. Quando era a sua vida, ele chorou, ele se humilhou, clamou a Deus. Mas agora está falando dos seus filhos. Não importa tanto. Ele fala assim: essa palavra é boa, porque não vai acontecer nos meus dias. Nos meus dias eu vou ter paz. Agora, a próxima geração, que se lasque. Fazemos isso também, mesmo sendo homens e mulheres de fé. Devemos nos preocupar com a nova geração, deixar um legado para eles, ensiná-los, para eles serem uma geração superior à nossa e não inferior. O povo que saiu do Egito e viu aqueles milagres, não entrou na terra prometida. O povo que entrou na terra prometida, a primeira geração que nasceu lá, já não conhecia mais a Deus. Nós estamos sempre a uma geração de nos perder. Devemos nos preocupar com os próximos. Devemos nos preocupar com eles, orar por eles, ensinar no caminho, corrigir quando for necessário e deixar um legado para a próxima geração. Essa mulher deixou um legado para todas as gerações até agora. Que possamos, irmãos, fazer a diferença de verdade na vida um dos outros. Amém?